nós podemos julgar uma pregação? Bom, não só podemos, como devemos. Devemos ser mais bereanos, ouvir, porque são seres humanos que falam, mesmo falando a mensagem de Deus, às vezes falam pelo conhecimento que eles têm. Então nós como igreja temos o direito, o dever de fazer um julgamento correto, tá? Sempre dentro da palavra de Deus. Nada que fuja da palavra de Deus. Por exemplo, em todas as pregações nós aprendemos alguma coisa. Já falei isso, inclusive aquilo que nós não devemos fazer. E há uma coisa que se chama a ética, tá? E ela existe. Por exemplo, conversava com o irmão sobre um culto, eu também fui nesse culto, e nesse culto o irmão deu um exemplo de coisas que ele viu na casa de outro irmão. E ao ver um comportamento dos filhos, o que eles assistiam na TV, ele pegou e levou aquela experiência, mesmo não citando o nome das pessoas, levou aquela experiência que, segundo ele, era ruim para o culto. Isso é certo? Não, isso é completamente errado, isso foge à ética. Bom, isso, pelo menos nós aprendemos alguma coisa. É um tipo de pessoa que eu nunca convidaria para dentro da minha casa. Porque se você vai na minha casa uma vez e chegando na minha casa, se você foi uma, duas vezes, não importa. Se você foi na minha casa, foi para almoçar, foi para jantar na minha casa, nós estamos conversando, você é meu irmão, você foi lá. E chegou lá, você viu um comportamento, de repente o comportamento que você não acha adequado do meu filho, ou mesmo de alguém da minha casa, ou mesmo meu, que, né, te convidei. E aí você volta e usa aquilo e fala, mas a casa do irmão Francis é assim, assim, os filhos são assim, o comportamento deles é assim. Calma, não é numa visita que você conhece a vida de uma pessoa, você não sabe. Há um provérbio judeu que fala assim, se você quiser conhecer a minha vida, calce os meus sapatos e ande um bom espaço, um bom tempo comigo. Ou seja, você vai ter que andar com essas pessoas para poder entender um pouco mais da vida delas, tá? Então, quando você vai na casa, o pregador diz que foi na casa de alguém, e depois ele foi contar o comportamento dessas pessoas. Errou por uma razão óbvia de que a gente não vai na casa dos outros, fica comentando o que acontece na casa dos outros. Eu tenho que ter uma certa ética, eu tenho que ter um respeito para isso, a não ser que o irmão fale lá, mas isso é muito perigoso. Segundo, porque a visita de uma vez na casa de alguém não vai demonstrar como é a casa dessa pessoa. Aí você vai falar assim, então eu vou começar a frequentar mais a casa dos outros. Não, não, nem isso. A Bíblia, ela fecha o cerco nesse ponto, em Provérbios, no capítulo 25, no versículo 17, fala assim, não sejas frequente na casa do teu irmão, para que não se enfade de ti e te aborreça. Ou seja, não fica indo demais na casa dele, que isso torra, isso enche, tá? Isso passa do limite. Então você não tem a liberdade de frequentar tanto a vida de uma pessoa. Logicamente, eu não teria a liberdade de ficar comentando das coisas que acontecem dentro da casa dessa pessoa. O dia que a gente quiser usar numa pregação o exemplo de coisas ruins que acontecem na casa, quer uma dica? Use o seu exemplo. Por quê? Porque todas as nossas casas têm falhas. Então use, na minha casa cometemos essa falha, na minha casa cometemos esse erro. Assim é mais justo, é mais certo, é mais ético. Mas pelo menos aprendemos uma coisa. O irmão que vai na casa do outro e depois usa o que aconteceu na casa para pregar, eu, particularmente, nunca chamaria esse irmão para ir na minha casa. Esse aí não convido de jeito nenhum, porque é um perigo ele ir lá, tira a conclusão dele e sai falando. Segundo ponto, né, que nós conversamos, né, quando falou assim, o filho do irmão usava lá no Facebook, lá eles presos lá na internet, essa coisa toda. Olha, e aí já demoniza, né? Internet, o Facebook, o Instagram. Não sei se vocês sabem, né? Estou sendo irônica, lógico, mas nós usamos muito, a nossa igreja principalmente usa muito as redes sociais e isso tem tido um alcance muito grande, isso até é saudável. Essa coisa de culpar as coisas é um erro já antigo nosso, já era para nós termos superado isso. É como se eu falasse assim, olha, o erro, nós temos que abolir todos os carros porque tem muito acidente de carro. Bom, nós sabemos que o erro não é o carro, o problema não é o carro. O problema são as pessoas que estão dirigindo o carro e agem de forma errada, é o ser humano que está ali. Nós vamos ter que tirar todas as facas das casas, porque eu vi aí o número de pessoas que estão sendo saqueadas. Bom,
A faca eu posso usar ela para passar o pão, eu posso usar ela para cortar a carne, eu posso usar ela para muita coisa. E pode ser usada para o crime. O problema não é a faca. O problema é quem, a mão que segura a faca. É o ser humano que está ali. As redes sociais, elas estão aí. Não adianta você tentar culpá-las. O problema não é a rede social, o problema é o ser humano que está ali. Então, culpar as redes sociais é um negócio meio estranho, já passou, já não dá mais para a gente nem escutar isso aí, ficar assim calado. Ah, vamos deixar, o irmão é que é simplesinho. Não, não, o irmão está errado. Não são as coisas, irmão, que são os culpados, somos nós. Nós, como seres humanos, tem que entender a maldade do ser humano, o erro do ser humano, o uso errado que nós fazemos das coisas. Deus dá coisa boa para nós usamos coisa errada. Agora, e a pedra? Um vai lá e pá, dá uma pedrada no irmão e mata o irmão. A culpa é da pedra. Não, a culpa é do irmão que pegou a pedra. Ah, o irmão vai lá e usa a rede social para divulgar o evangelho. Nossa, o irmão está usando a rede social para coisa boa. Ela é boa. Mas aí o outro irmão usa a rede social para fazer coisas terríveis, falar mal da vida do outro, denegrir a imagem do outro, divulgar informações falsas, né, fake news, divulgar teorias da conspiração, divulgar coisas que não são científicas. O erro é da rede social? Não, o erro é do ser humano. Tudo bem que as redes sociais elas estão sendo forçadas a criar mecanismos de fiscalização, mas vamos partir do princípio de que o problema nunca são das coisas, o problema são das pessoas. Então, sim, quando o irmão vai lá e fala da casa do outro irmão, está errado, está errado. Isso não se faz, isso não é ético, tá? Isso não é uma postura ética. Tá? Independente se é cristão ou não, isso não é ético. Segundo, que a gente não vai na casa da pessoa o tempo todo. Outro ponto é que nós não conhecemos a vida da pessoa numa visita. Uma visita na casa de alguém não indica como é a vida dessa pessoa. Você não sabe o momento que você está indo lá. Tá? Para conviver com alguém, só Deus, que está conosco o tempo todo, é o nosso companheiro, é o nosso Deus conosco, Emmanuel. E Ele nos conhece muito bem. E outro ponto é parar de culpar as coisas e assumir que a culpa não são das coisas, a culpa são das pessoas. Tá?